Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Nesta noite nós vamos falar sobre outro aspecto da nova vida em Cristo. Aspecto da nova vida que o pecador desfruta depois que se torna cristão, que é a nova liberdade. Há um novo poder que nos liberta. Liberta de quê? Comecemos lendo o texto de Provérbios, capítulo 5, versículo 22, que nos diz: Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O que a Bíblia nos diz em todo tempo é que o pecado tem um poder terrível de escravizar os seres humanos. E o seu nível de escravidão é tão profundo porque até mesmo a consciência humana se vê entorpecida pelo pecado. Muitas vezes desfrutamos do prazer e achamos que está tudo bem, como se a própria consciência fosse o valor absoluto para guiar a vida. Mas o Senhor Jesus Cristo já nos alerta, segundo escreveu João, sobre esta condição medonha espiritual do ser humano, quando nos diz João em capítulo 8, versículo 34, registrando as palavras de Jesus. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. É esta compreensão que falta em muitas pessoas. Embora o homem tenha a liberdade de escolha, e tomamos decisões baseadas em nossa liberdade de escolha, é erroneamente entendido como livre-arbítrio, porque o que a Bíblia nos diz é que nós somos livres para agirmos, tomarmos as nossas decisões, mas as nossas decisões refletem a realidade do nosso coração. O livre-arbítrio, tecnicamente e precisamente, significa de uma liberdade tal que tem a capacidade de agir contra a natureza do próprio coração e as inclinações do coração. Essa nós não temos mais. Nós agimos conforme as forças dominantes do coração. Aquilo que domina o nosso coração é o que nos cativa a mente, os desejos e que nos leva às tomadas de decisões. Quando somos seduzidos por uma tentação e desejamos aquilo, nós vamos atrás daquilo. Quando nós somos seduzidos por uma tentação, mas há um conflito dentro de nós e a força dominante é da resistência, nós resistimos. Mas a verdade é que nós seguimos sempre a força dominante do coração. E Cristo explica que para o homem natural, aquele que não nasceu de novo, o pecado é escravizador. Como mudar? Como experimentar uma nova condição a esse respeito? Bem, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo de número 22, nos diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E logo em seguida, o conhecido versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que a Bíblia nos diz é que quando nós cremos em Cristo, nós somos libertados deste poder escravizador do pecado. Aquilo que Santo Agostinho fala da mudança do estado espiritual de não posso não pecare, não posso mais não pecar, para a condição de posso não pecare. Agora eu posso não pecar. Eu fui liberto do poder escravizador. Mas como isso ocorreu? Bem, isso ocorreu pelo poder libertador de Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, nos arrependemos dos pecados e cremos nele, é o próprio poder do Espírito Santo que transforma a natureza do nosso coração e nos liberta deste poder escravizador. O próprio Cristo vem a morar em nós. E, portanto, Cristo se torna a força dominante, pois não há nada mais poderoso do que Cristo sobre a face da terra. Ao ponto de Paulo dizer, e no universo, que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus explica esta nova condição, essa condição de liberdade, esta nova liberdade, pois nós somos livres para não apenas não querer mais o mal, mas somos livres também para não executá-lo. O homem sem Cristo fica naquele aprisionamento descrito por Paulo em Romanos 7. O bem que quero fazer, não consigo fazê-lo. Mesmo algumas pessoas, eu entendo que aquele texto se aplica também a cristãos, quando perdem de vista o senhorio de Cristo e a primazia de Cristo. Quando nós estamos focados na nossa força ou quando estamos focados nos nossos desejos, o resultado será sempre a falência, o resultado será sempre a decepção, a desilusão e a frustração. Por isso que, como cristãos, devemos todos os dias voltar em uma rendição submissa a Cristo, redescobrindo no Senhor
o nosso glorioso Salvador. Pois a Bíblia nos diz em Romanos 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque nós podemos agora não apenas dizer não ao pecado, mas nós temos o poder dentro de nós, pela presença do Espírito Santo, de nem mais desejar o pecado predominantemente. O desejo mais profundo, temos condições, passa a ser de Deus. Nem sempre nós seguimos desta maneira e por isso ainda pecamos. Muitas vezes na vida nós ainda cobiçamos aquilo que Deus diz que é mal. E com isso mostramos que outro amor governou o nosso coração e espiritualmente nos prostituímos. Adulteramos contra o Senhor e pecamos. Mas a palavra de Deus diz que tudo começa no coração. Entretanto, a boa notícia é que, como cristãos, nós somos libertos da escravidão. Isso significa dizer que nós podemos dar novas respostas. João descreve isso ao escrever na sua primeira carta o seguinte: filhinhos, estas coisas vos escrevi a fim de que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é expiação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Com isso está dizendo que nós somos libertos da escravidão do pecado. Por quê? Porque Cristo nos libertou. E como Ele nos fez? Fez isso. No versículo 32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De João capítulo 8. É pelo conhecimento da verdade do Evangelho, da obra de Cristo, pelo arrependimento e pela rendição, que nós somos libertos do poder escravizador do pecado. E finalmente, quando chegarmos no céu, seremos libertos da presença do pecado. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra verdadeira e pela libertação gloriosa que o teu Filho Jesus produz em pecadores, que o Espírito atrai pelo poder do Evangelho a ti. Consuma a obra em nossa vida, nós te pedimos. Amém. Até amanhã,